agora eu vou chamar a professora e arquiteta urbanista Clarice de Oliveira, co-presidente do IAB. Presidenta! Eu vou ter que subir porque eu não sou tão alta assim, Thiago, e eu vou precisar apontar umas coisas ali perto do telão pro Natan. Então, e eu preciso beber uma água antes de falar. Então eu vou fazer assim, ó. Obrigada. Bom, gente, queria fazer também esses agradecimentos. Ah, ótimo. Aqui. Consegui aqui, Melina. Obrigada. Obrigada, Natan. Obrigada, Melina. Obrigada, Uniriter. Eu sou professora na URGS, do Departamento de Urbanismo. E eu gosto muito de sair da URGS e vir para as outras faculdades, porque eu acho que esse contato é super importante. A gente sempre aprende muito saindo do lugar onde a gente está sempre. Eu preciso que alguém abra água para mim. Eu sou muito atrapalhada, a gente já deu pra ver, né? Então... Não, tô brincando. Bom, além de professora na URGS e presidente do IAB, co-presidente do IAB, eu faço parte do Conselho Nacional das Cidades, represento o IAB lá no Conselho vinculado ao Ministério, e na prática profissional trabalhei em planos de habitação de interesse social, plano diretor, mas desde 2018 trabalho em planejamento popular, trabalhando nas periferias de Porto Alegre, porque eu acredito que existem outras formas possíveis de fazer planejamento urbano, que não seja essa que a gente vai ver agora. Então, assim, eu acho que provocada pelo tema aqui do evento, eu resolvi trazer o plano de Porto Alegre para a gente ver o que está sendo... Vocês já viram o plano de Porto Alegre, gente? Vocês conhecem o plano? Levanta a mão quem já deu uma piscada pro plano. Tá bom, hein? Se eu fizer essas perguntas lá na URGS, acho que não vai ter tanta resposta assim. Me digam, vocês, primeira coisa, vocês entenderam o plano? Levanta a mão quem acha que conseguiu entender o plano. Já caiu, né? Drasticamente. Bom, por quê? Porque não é fácil, e essa é a maior dificuldade de mobilização da sociedade em torno de um plano diretor. Acho que não, tá vendo? Obrigada. Eu sou baixinha, mas aqui ficou bem perto da luz. Bom, é muito difícil entender o que se passa num plano diretor, mas como a gente vai ver aqui, o impacto é direto no dia a dia das pessoas na cidade. Então, a gente tem que fazer esse esforço para conseguir levar quais são as questões que estão sendo colocadas no plano. Bom, o Plano Diretor de Porto Alegre, ele começou a ser realizado, a revisão do Plano Diretor começou a ser realizada em dezembro de 2016. Teve um evento no Capitólio, realizado pela Prefeitura. A gente vai aprovar o plano no final de 2025, talvez 2026, conforme for o andamento dos trabalhos agora na Câmara. Eu acompanho, faço parte do Fórum de Entidades, que é mais um espaço de participação social que existe, além daqueles que o Thiago já apresentou. Tem esse espaço onde entidades se habilitam para participar das discussões na Câmara, entre as entidades e com a presença de alguns vereadores. Então, está previsto, né, para que a votação seja no dia 5 de dezembro. Gente, se nós queremos, se desejamos, se sonhamos com um futuro sustentável para Porto Alegre, esse plano não pode ser aprovado. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso aqui, alguém já entrou nesse site? Está lá no site da Prefeitura. Isso aqui é uma das leis, é a LUS. O Thiago já comentou. A Câmara de Vereadores dividiu. Plano diretor é uma lei complementar. A LUS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é o que vai definir a altura, coeficiente de aproveitamento. Você sabe o que é coeficiente de aproveitamento? Se um terreno tem 100 metros quadrados, o coeficiente dele é 2, multiplica a área do terreno e o resultado é a área que pode ser construída. Então, um terreno de 100 metros quadrados, coeficiente 2, pode construir
200 metros quadrados, que daí vão ser distribuídos naquela altura que está especificada para aquele terreno. Se o terreno tem um coeficiente 11, pode construir 11.000 metros quadrados, certo? Vou chegar lá nessa transformação. Então, aqui na luz, por favor, Natan, pode clicar aqui no quarto distrito. Região do quarto distrito. Aqui, se vocês clicarem, vai aparecer os parâmetros, tá? Então, vai aparecer a altura, vai aparecer coeficiente e vai aparecer a taxa de permeabilidade. Cidade de Porto Alegre atingida pela enchente. A gente, o relatório do Plano de Ação Climática de Porto Alegre identifica que o quarto distrito... a internet está de sacanagem comigo. Que o quarto distrito, além de ser uma área atingida pela enchente, tem os maiores riscos vinculados ao calor extremo. Então, a gente está falando de ilhas de calor na cidade. Qual é a resposta? Tá. Tenta deixar, Natan, só o mapa geral de Porto Alegre, porque eu tenho na cabeça os números, eu só queria mostrar aqui para vocês verem, porque às vezes alguma coisa a gente tem que ver para crer, né? Então, o que acontece? O quarto distrito está sendo promovido a alturas de 130 metros. Índice construtivo, 7,5. Qual é o índice construtivo maior hoje, atualmente, em Porto Alegre? 3. Mas com as áreas não adensáveis. E por isso que vem a provocação da garagem aqui da Bruna. O que é isso, gente? Área não adensável é corredor, sacada, salão de festas. E no plano diretor hoje pode chegar até 50%. Tá? Então, vamos dizer que somando a área adensável e a área não adensável, o maior coeficiente de aproveitamento de Porto Alegre hoje é 4,5. Esse é um número importante para nós agora. Ó, São Geraldo, ali a região do quarto distrito, vai ser 7,5. E a altura, qual é que está aqui? 130. O que é a prefeitura, o que é a secretária adjunta da SMAMUS, que é a secretaria responsável pelo plano diretor, diz? Não vai ter adensamento em Porto Alegre com o novo plano diretor. Vocês concordam? Por isso que a gente chega no nível mais baixo de participação. Porque a apresentação que é feita pela prefeitura na audiência pública e as apresentações que estão sendo feitas pela prefeitura no fórum de entidades, elas são vergonhosas, gente. E a gente ainda recebe carteiraço dizendo que ela é arquiteta e que isso é matemática básica. Mas ela não apresenta matemática. A gente pede para que mostre. Aquilo que o Thiago mostrou, quando se faz uma revisão de plano diretor, a gente não faz uma revisão mostrando só que é o novo. A gente tem um compromisso, enquanto técnicos, de mostrar o que foi modificado. E a gente não está tendo isso demonstrado em Porto Alegre. Então, a gente pediu para que eles nos mostrassem quais são os bairros que não estão mudando a densidade e nos apresentassem a matemática básica. Porque quando a gente vem com os dados, a gente faz outra conta. Vamos lá. Centro histórico. Clica nesse aqui, ó, Natan, mais clarinho. Vamos seguir nos 130 metros. Centro histórico atingido pelas cheias. Taxa de bom, índice proposto 11,5. Aqui estamos no terreno de 100 metros quadrados e 11.500 metros quadrados pode ser construído. Vai um pouquinho mais para baixo. 130 metros, mais, por favor. Taxa de permeabilidade. O que é a taxa de permeabilidade? O quanto do solo tem que estar disponível para receber a água da chuva. Não pode estar concretado. Né? A linguagem básica é essa. Isento. Pode ter o terreno inteiro concretado. 130 metros de altura. Vocês acham que isso é sustentável? Então, a gente tem a primeira contradição do plano diretor. E aí, por que nós temos contradições nesse plano diretor? Porque se vocês olharem o relatório da prefeitura, a participação social, o relatório técnico,
a participação social parece que foi incrível. Números maravilhosos, muitas fotos. Eu participei de praticamente todos os eventos de participação social. E o que acontece? A participação social está presente dentro do plano? Sim, ela está presente. Mas ela está presente nos objetivos e nas estratégias do plano. Ela não está presente na lei de uso e ocupação do solo. E qual é a diferença? E aí vem a cisão, né, das duas leis. Os objetivos e as estratégias são um texto, discurso. Aqui a gente está na dimensão prática, operacional desse texto, desse discurso. Deveríamos ter outros instrumentos práticos e operacionais desse discurso, mas o plano oferece apenas esse. Então, quais são as limitações? O plano diz que o nome do plano é Plano Diretor Urbano Sustentável, está no nome essa palavra. O plano diz lá nos seus objetivos que a ideia é associar a infraestrutura, a disponibilidade de infraestrutura, potencializar o uso da infraestrutura e diminuir o espalhamento urbano. Quem quer ser contra isso, gente? Isso faz todo sentido, né? Do ponto de vista da economia urbana, da sustentabilidade. Natan, dá um zoom out, vamos lá para o extremo sul. Então, a justificativa do adensamento nessas áreas como Centro Histórico, Quarto Distrito, esses roxinhos aqui são todos os entornos das grandes vias. Aqui a gente está com densidade 7,5, altura 90. Mas se a gente vem para cá, clica nesse aqui, por favor. Se vocês forem olhar as OTs 14, 15 e 16, vocês vão ver que tem altura 3, índice construtivo menor, o índice 0,3. O tamanho do quarteirão é 20 hectares. Taxas de permeabilidade alta, de 50% a 70%. Isso aqui é uma unidade de conservação, tá? Então, uma unidade de conservação, em princípio, pode ter concretado 50% do seu pavimento, do seu solo. E aí, a gente olha aquele índice construtivo 0,3 e parece que é baixo, mas se a gente for olhar outras coisas que estão na lei, e aí eu acho que é super legal a gente poder estar aqui dialogando com advogados e com arquitetos no futuro, né, informação, porque a conversa precisa existir, o Thiago disse muito bem. Arquiteto tem que saber trabalhar com advogado, porque é na lei que a coisa vira realidade. E a lei diz que, além desses parâmetros, condomínios fechados de até 10 hectares já estão aprovados. Não precisam passar por aprovação, mas eles podem ser aprovados maiores. Então, nós temos tamanhos de quarteirões de 20 hectares, ou seja, a gente tem por quarteirão já desenhado 2 condomínios por quarteirão. E aí a gente tem outra estratégia do mercado, que é dividir para conquistar. É o que aconteceu no entorno do Country. A quantidade que estão removendo a Vila Ked, ali eles desmembraram o empreendimento em 3 empreendimentos separados para burlar ali as necessidades de estudos de impacto, etc, etc. Então aqui a gente não vai ter, talvez, 2 condomínios por quarteirão, a gente vai ter um condomínio por quarteirão que vai ser apresentado desmembrado. É uma possibilidade que está dada pelo plano. Então, eu pergunto, e aí, dá o zoom out, é toda essa região, tá? Que pode ter condomínio fechado. A gente está promovendo a contenção do espalhamento urbano? O que vocês acham? Não, né? Então, caiu a primeira, já identificamos uma das contradições. Qual é a outra contradição? Densificar nas avenidas, como eu estava falando, Bento Gonçalves, Carlos Gomes, Terceiro Perimetral, Ipiranga, etc, etc. Qual o objetivo dessa densidade? Porque a gente já entendeu que é densidade, né? Já superamos essa fase. Ok. O objetivo dessa densidade no plano é melhorar a mobilidade, para que as relações, a conexão entre casa e trabalho sejam menores. Vocês já devem ter ouvido falar da cidade de 15 minutos, da cidade de 20 minutos. Tá moda agora isso, cada cidade tem uma quantidade de minutos para chamar de sua.
Se vocês forem olhar a cidade de 15 minutos, proposta pelo Carlos Moreno em Paris, as atividades que devem estar no entorno de 15 minutos da sua residência não é o trabalho. É escola, é praça, atividades de lazer. Nada de novo no fronting. Se vocês olharem lá o plano do Abercrombie de Londres, é isso. Tá? Lá do século retrasado. Mas a coisa vem reinventada sob novas formas. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre acha que vai reduzir o tempo de deslocamento com densidade para ter mais oportunidades de trabalho. O que isso significa na prática? Que eu só posso morar na área próxima do meu trabalho, só posso ter vida conjugal com quem mora próximo do meu trabalho. Se eu mudar de trabalho, eu vou ter que mudar de casa. Se o meu namorado mudar de casa ou de trabalho, eu vou ter que encerrar o relacionamento. Como é que fica isso? Fecha a conta? Difícil, né? E lá em Paris, a cidade de 15 minutos já está tendo muitas manifestações contrárias a esse projeto, porque isso enrijece a vida das pessoas na cidade. Né? E isso que lá tem uma flexibilidade maior. Aqui a gente está falando do trabalho. Bom, mais uma contradição. Eu ouvi lá na Câmara de Vereadores, gente, que o 4º distrito precisa ser densificado porque vai acabar com a prostituição. Vocês se lembram do que se fala do modernismo? Que o arquiteto achava que era Deus e que a arquitetura molda a sociedade? Parece que estamos voltando a esses tempos. A arquitetura vai acabar com a prostituição. Parece piada, né, gente? Mas é real. Isso é real. Essa conversa aconteceu. Bom, qual é a outra contradição? Deixa eu pegar minha cola aqui para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. O aproveitamento da infraestrutura. E aí a prefeitura diz, nós temos os estudos, a gente pergunta, onde estão os estudos que indicam a disponibilidade de infraestrutura para que a gente tenha esses adensamentos? Eles dizem, estão no anexo tal, estão aqui na audiência pública, passaram assim por um mapa que não deu nem para entender que era Porto Alegre. Recentemente, na Câmara de Vereadores, os técnicos apresentaram tudo isso que eu estou apresentando para vocês na Câmara de Vereadores? Não. Os técnicos apresentaram uma ZOT, que é uma dessas áreas minhas aqui. Uma ZOT, a ZOT 1, como se isso fosse a proposta para Porto Alegre. E aí a gente pediu, onde estão os dados que sustentam essa proposta? Esse é um dos objetivos do plano. Aí eles disseram, tá no anexo tal. Eu ia lá, caminhava, ia até a mesa dos vereadores e dizia, pede para ele abrir o anexo. Aí ele abriu o anexo. Aí passava um monte de tempo. Aí eu ia falar com outro vereador da mesa. Diz para ele apresentar o de abastecimento da água. Apresentou. Aí o vereador, chefe da mesa, pede para a prefeitura, para os técnicos da prefeitura mostrar. O que eles mostraram? Quais são as unidades que estão hoje ligadas na rede de abastecimento da água. Não qual é a projeção de unidades que podem ser conectadas na rede, a partir da disponibilidade da infraestrutura existente hoje. Vocês entendem a diferença? E aí foi se fazendo pergunta, até que ele disse, eu não sei. Para a gente saber, teria que conversar com o DEMAI em caso a caso. Então, gente, finalmente a gente teve a resposta real. Porque isso a gente já sabia, a gente já tinha lido os relatórios. A gente já sabia que os dados eram insuficientes. Mas a gente fica naquele nível tão baixo de participação que não está tendo densificação e que os dados todos de infraestrutura foram realizados. Só que é muito importante, gente, uma questão. Porto Alegre fez um investimento, que não é um investimento a fundo perdido, é um investimento que o município vai ter que pagar por isso. Ou seja, todos nós aqui que contribuímos estamos pagando por uma contratação de uma consultoria internacional de 6,5 milhões de reais para desenvolver os subsídios necessários para a revisão do plano diretor. E nós estamos com uma revisão de plano diretor que não tem os subsídios necessários para sustentar uma proposta. Tá?
A outra questão, que se refere ao planejamento. Tiago mostrou o arcabouço legal, a Hermínia Maricato diz, temos leis, temos planos. Né? Eu estive no Fórum Urbano Mundial promovido pela ONU no Egito no ano passado e eu vi aquilo que ela diz e que é realidade, que o Tiago já trouxe aqui também. Então nós temos um arcabouço legal muito importante no Brasil, do ponto de vista urbanístico. Ele resolve? Não, ele não resolve. Mas se a gente não tivesse ele, a gente ia estar em condições muito piores. Tá? Eu acho que isso é uma coisa assim, que a gente tem que valorizar e entender que ainda existem parâmetros, as leis elas são importantes. Só que essa lei do plano diretor está fazendo uma outra questão, que é a última questão que eu vou trazer, que é o desmanche, o desmantelamento do planejamento urbano. Por quê? Porque diz que o plano pode ser revisado a qualquer momento, qualquer uma dessas regiões aqui pode receber um plano de pormenor, que eles chamam. Esse plano de pormenor vai ter as mesmas funções do plano diretor, vai poder mudar parâmetro urbanístico, vai poder mudar todas essas a luz, e não vai se debruçar sobre as questões que um plano de um bairro, um plano de região deve se debruçar, que é as questões para além do plano diretor. Quando a gente chega num detalhamento de um bairro, a gente vai ser o momento de trabalhar questões de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, gênero, etc, etc, porque a gente vai estar imbricado numa escala que está muito mais relacionada com a vida cotidiana das pessoas. Então, o detalhamento de plano diretor ele é desejável? Sim. Desde que ele tenha no plano diretor as diretrizes necessárias para que aquele plano em específico não saia fazendo outra coisa nada a ver, mas e sim contribua para o plano, para o projeto de cidade geral. O que a prefeitura propõe não é isso. É a revisão, é um instrumento de revisão do plano, ou seja, uma estratégia de flexibilização disso, que já está super flexibilizado. E pior, pode ser proposto pela iniciativa privada. Então, isso é o Estado concedendo ao setor privado a sua responsabilidade. Isso se chama, gente, isso tem nome, se chama planejamento de administração privada. Outra coisa que está acontecendo é o planejamento de tendência, que é quando o plano diretor gera os instrumentos e os incentivos necessários para que o mercado imobiliário atue e a partir dessa tendência. Todos esses parâmetros, Porto Alegre tem imóveis vazios, não tem aumento populacional. Todos esses parâmetros vão servir a quem? A população? Não. Há uma dimensão financeirizada, rentista da cidade. Então, assim, é para morar gente? Por que eles não estão preocupados com a infraestrutura? Porque não é para morar gente. É para gerar renda no circuito da Bolsa de Valores. Financiarização da cidade, já ouviram falar disso? Isso está acontecendo fortemente em Porto Alegre. A Melnick tem os seus papéis abertos na Bolsa. E outras construtoras de Porto Alegre, que atuam em Porto Alegre também. Isso faz com que eles tenham uma capacidade de investimento muito grande e que eles precisem ter um portfólio de projetos, ou seja, ter uma quantidade considerável de metros quadrados para manter o seu papel na Bolsa a um nível interessante do ponto de vista da empresa. E qual é o problema da gente transferir para a empresa o planejamento urbano? Transferir para o setor privado o planejamento urbano? Porque o setor privado está na sua função de atender aos seus interesses imediatos e não de atender aos interesses coletivos. Esse é o papel do Estado. O planejamento urbano deveria ser a expressão do Estado. Porque se a gente avança sobre direitos, se a gente avança em interesses específicos de poucos, se avança também na destruição dos direitos de muitos. E é isso que está acontecendo no plano diretor de Porto Alegre. Quando a gente tem um monotom, e aí preciso dizer que todos aqueles parâmetros urbanísticos do Centro-Sul foram apresentados pelo Sinuscom, Sindicato da Construção Civil, para os técnicos da Prefeitura.
A gente já tem o setor privado fazendo planejamento urbano em Porto Alegre. Tá? E aí, todas as oficinas, participações sociais, etc., não se refletem que isso nunca, aquilo que estava aqui, nunca foi apresentado. Em nenhuma das etapas participativas. Não foi apresentado na audiência pública, mal foi apresentado na Câmara de Vereadores. Se vocês, se tivesse abertinho aqui ainda, eu ia mostrar para vocês, mas não precisa, tá tudo bem. Ilhas, topos dos morros, Parque Jardim Botânico, taxa de permeabilidade de 50% a 70%. Faz sentido isso? Por que faz? Vou dizer por quê. Faz sentido porque existe um projeto na cidade de concessão dos parques e das unidades de conservação. Projeto nacional. Para poder fazer um turá num parque, é interessante ter uma taxa de permeabilidade menor. Dependendo da atividade econômica que vai ser desenvolvida para a exploração daquela área, não é mais interessante ser parque, como a gente tem na concepção de parque. Então, gente, a gente tem muitas coisas que precisam ser revertidas, e assim, eu tô contando uma história triste, mas agora eu vou dizer, a história não precisa ser tão triste, porque ela ainda não foi aprovada, né? E eu acho que todo mundo tem a responsabilidade de conhecer e de levar isso adiante, de contar para as pessoas e de se mobilizar. A sociedade porto-alegrense precisa se mobilizar. Não é possível ter passado pela enchente que a gente passou e ver esse absurdo acontecendo na cidade de Porto Alegre. Cada vez que eu dou palestra eu fico mais indignada, tá? Porque né, eu espero não estar sozinha nesse mundo, eu sei que eu não estou sozinha nesse mundo, mas é revoltante, né, de certa maneira. Então, gente, queria deixar aqui para vocês essas questões. Acho que tem uma outra questão que é muito importante, que as áreas de interesse social, elas está registrado no plano que elas vão cair uma vez a área tenha sido urbanizada. Então, o direito de posse de famílias que viveram em situação de precariedade por sua vida inteira, quando chega a urbanização, elas podem perder a sua casa para o mercado imobiliário, porque as áreas estão com parâmetros urbanísticos muito interessantes para o mercado imobiliário. Tá? Se a gente for olhar as vilas, elas estão com parâmetros de alturas de 60 metros, etc. Então, a gente tem muitas estratégias colocadas no plano que vão fatiando o plano diretor. Separar a luz de plano diretor é uma das estratégias, mas ela é inconstitucional, porque é uma cidade que passou por enchente, que é uma cidade que está em situação de risco, não pode ter elas separadas. E a gente tem, é uma série de irregularidades e a judicialização ela vai acontecendo. Né? Ela está em curso e, se precisar, mais ações vão ser desenvolvidas. Os repórteres me perguntam, mas vai ter mais judicialização? Olha, sempre que a prefeitura fizer alguma coisa que o pessoal do direito urbanístico entende como inconstitucional, sim. Mas a gente queria fazer isso? Não. Eu queria estar aqui contando uma história bonita de Porto Alegre. Eu não queria estar deixando ninguém deprimido essa hora da noite, tá, gente? Mas é isso, e eu queria, com essa fala, instigar vocês a se mobilizarem. O próximo mês vai ser muito importante nessa mobilização. Estejam atentos, se engajem. São os diferentes setores da sociedade que podem mostrar para a Câmara de Vereadores, todos nós colocamos os vereadores lá. E é só sob a pressão de quem botou eles lá que alguma coisa pode ser feita. Muito obrigada. Obrigada, Cacá. Uma fala muito importante nesse momento, né?